Jonas capítulo 1, verso 1 ao verso 3. Abra sua Bíblia. Ouçamos o que nos diz a palavra do nosso Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar? Deus, estamos diante da Tua palavra, cremos na Sua eficácia, cremos, ó Deus, que através dela o Senhor fala ao nosso coração, e por isso, ó Deus, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor. Se o Senhor não falar, se o Teu Espírito não agir, se não houver iluminação da Tua parte, a nossa vida, tudo o que nós lemos aqui não nos fará sentido algum. Mas nós cremos, ó Deus, na Tua providência e descansamos, ó Deus, na Tua ação, para que nós possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso viver. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Se há um livro das Escrituras que é amplamente conhecido em termos de sua história, da sua narrativa, esse é o livro de Jonas. Um livro conhecido porque conta uma história, e uma história que é tão fantástica, que parece, inclusive, ter inspirado o autor de Pinóquio, quando fala da sua narrativa de Pinóquio dentro da barriga da baleia. É tão fantástico isso, que alguns acabam contando esta história como um grande mito. E assim, Jonas acaba sendo conhecido pelo profeta que ficou na barriga do peixe. Se você cresceu na igreja e já foi para alguns acampamentos com a mocidade, você já deve ter ouvido uma musiquinha famigerada, que tinha tão somente como objetivo fazer alguém passar raiva. Mas isso aí eu vou deixar só para quem conheceu a musiquinha, porque de tão famigerada não vale a pena citá-la aqui. E pelos olhares eu já sei quem cantou essa música. Mas a questão aqui é que Jonas não é apenas sobre isso. Como nos lembra o nosso irmão João Calvino, o livro de Jonas é um livro que traz sim uma narrativa, e essa narrativa escrita pelo próprio Jonas nos traz à mente uma riqueza de detalhes acerca de o que Deus lhe falou, como ele agiu na sua fuga, fala acerca de todas as situações que ele vivenciou, desde a sua tempestade em alto mar, o ser engolido pelo peixe, o ser levado até a praia, o pregar em Nínive e todas as outras coisas que vêm na sequência da narrativa. Mas Calvino também nos lembra que é um texto profético, no qual há uma mensagem a ser anunciada, há uma doutrina a ser ensinada, e ele mostra isso tanto na sua canção Oração, como também no seu testemunho acerca daquilo que Deus lhe ensina no último capítulo. É um texto, então, que nos chama a considerar a nossa vida e o nosso chamado. É um texto que nos chama a sermos considerados entre os profetas do Senhor, que uma vez chamados, são enviados para proclamar uma mensagem a um povo que carece demasiadamente de ouvir a palavra do Senhor. Quando nós lemos esse texto, precisamos então entender isso. Deus
assim como chamou Jonas, nos chama hoje para pregar. Esse texto foi escrito por volta da segunda metade do século VIII a.C. E nesse momento, algumas coisas estão acontecendo. Uma delas é uma grande mudança no poderio militar das civilizações. E nessa mudança, uma nação surge como aquela que se torna a principal e a dominante, que é o Império Assírio, que já havia subjugado reinos como o reino da Síria. Um forte poderio que estava ali para mostrar a sua força e o seu poder. Em meio a tudo isso, nós temos que olhar para o povo de Deus, para Israel, que estava dividido em duas nações, o reino do sul e o reino do norte. E é justamente nesse contexto que aparece Jonas pregando. Mas eu queria então que a gente olhasse para o texto e destrinchasse alguns tópicos aqui nesse texto, e enquanto isso nós vamos considerar todos esses 3 versos sobre essa perspectiva, o chamado soberano de Deus para o seu povo. O chamado soberano de Deus para o seu povo. Então comecemos nos perguntando e buscando a resposta para essa questão: quem era Jonas? Quando nós olhamos para a Escritura, em especial para os profetas menores, ou seja, aquela coleção de 12 profetas que escreveram textos curtos, daí serem chamados de menores, não é que a sua profecia era de segunda categoria, ou a sua profecia tinha um peso menor dentro do propósito redentivo de Deus, mas é um texto mais conciso, mais direcionado, mais objetivo. E dentre esses profetas nós encontramos Jonas. Alguns desses profetas, nós pouco sabemos ao seu respeito, mas acerca de Jonas nós temos algum conteúdo a mais. Por exemplo, nós sabemos que ele era filho de Amitai, e Amitai era da tribo de Zebulon, e à luz do texto bíblico, no segundo livro dos Reis, nós descobrimos que este Jonas, profeta do Senhor, era de uma vila chamada Gat-Efer. Gat-Efer é citada nas Escrituras desde o livro de Josué, desde o livro de Josué, como sendo uma das vilas, uma das cidades que pertencia à tribo de Zebulon. Era uma pequena vila. E mais tarde na história, uma outra pequena vila vai surgir a alguns quilômetros de distância, e nós conhecemos essa vila como a vila de Nazaré. Pouco tempo depois surge essa vila. Esse Jonas, na sua caminhada, ele conheceu 2 outros profetas do Senhor que tiveram grande relevância para o reino do norte, Elias e Eliseu. Aliás, muitos estudiosos nos lembram que possivelmente esse Jonas estivessem entre aqueles discípulos dos profetas que acompanharam Elias e Eliseu quando quando Elias foi assunto aos céus e Eliseu recebeu a sua capa, sinalizando que ele haveria de ocupar o lugar de Elias como profeta do Senhor para o reino do norte. Muito possivelmente, este Jonas estivesse ali entre esses homens que durante dias procuraram, sem muita resposta, o corpo de Elias. Mas este Jonas não aparece ali como mais um entre a multidão. Ele foi um homem usado por Deus para trazer uma palavra profética naqueles dias ao Reino do Norte. Nos seus dias, o Reino do Norte era
era rei ninguém mais, ninguém menos do que Jeroboão II. E quando nós lemos a história dos reis de Israel, nós descobrimos que nas 10 tribos do norte, que tinha Samaria como capital, nunca, jamais, em tempo algum, assentou-se um rei que temesse a Deus. Um rei que honrasse o nome de Yahvé, o Deus da aliança. Nunca houve ali um só rei que tivesse o coração voltado para o Senhor de Israel. Pelo contrário, todos os reis que passaram ali seguiram os caminhos de Acabe, seguiram os caminhos de Jeroboão I, e todos eles conduziram o povo em grande apostasia, em grande idolatria, e fizeram tudo o que era mal perante o Senhor. Mas quando nós chegamos em Reis, capítulo 14, verso 25, nós lemos que algo aconteceu pela mão do Senhor. E o que aconteceu ali? Diz-nos o texto: restabeleceu ele os limites de Israel. Ele quem? Jeroboão II. Desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, que é o mar da Galileia. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efé. Por quê? Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Queridos, quando nós olhamos para esse texto é um texto carregado de misericórdia. Israel, o reino do norte, havia perdido toda aquela parte mais ao norte. Pensa aí, aquilo que nós conhecemos no Novo Testamento como Galileia dos gentios, tudo aquilo foi conquistado pelos sírios, e mais tarde conquistado pelos assírios, e Israel havia perdido grande parte da sua herança, e aquilo era um protesto de Deus contra a nação. Afinal de contas, como parte da aliança que Deus havia estabelecido com o povo, estava uma cláusula em que Deus haveria de trazer sobre eles juízos, através das mãos de pagãos, para que eles pudessem entender que a terra não pertencia a eles, mas que a terra pertencia ao Senhor. E todo aquele juízo veio por causa da idolatria, todo aquele juízo veio por causa do paganismo, por causa de abandonar o Senhor. Mas veja a misericórdia de Deus, agindo em favor daquele povo. Ele permite que uma série de circunstâncias ocorram, para que agora ele dê poder a Jeroboão para conquistar de volta aquilo que pertencia a Israel por direito. Pastor, onde está a misericórdia? É um Deus que olha para o seu povo e se apieda dele, vendo que esse povo está em grande aperto, em grande amargura, não havia quem pudesse agir em seu favor. E Deus diz: eu sou aquele que vai agir em favor do meu povo. Como se dissesse: darei a esse povo mais uma chance. E quem foi o porta-voz dessa mensagem? Jonas. Muito bem. A palavra é dita, a palavra foi cumprida. Deus falou por Jonas que aquilo haveria de acontecer, e aquilo aconteceu. Grave isso. Pastor, mas o que isso tem de relevância para nós? O que isso tem a ver com o chamado soberano de Deus para a nossa vida? Queridos, nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós somos chamados para ser um reino de sacerdotes. Lembre-se de 1 Pedro 2, verso 9. Uma vez que eu e você somos alcançados pela graça do Senhor, eu e você agora somos um novo povo de Israel,
um novo povo da aliança. E agora nós somos profetas para o Senhor. Um povo que fala em nome de Deus, no poder de Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Talvez esta seja uma das grandes questões com as quais eu e você, por vezes, somos levados a nos esquecer, por tantas outras razões. Eu e você somos aqueles que foram chamados por Deus, separados por Deus e enviados ao mundo. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, nos nossos dias, nós cremos assim, que o profeta do Senhor é todo aquele que, em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo, fala o Evangelho, proclama o Evangelho, proclama as boas novas. Nós não temos mais hierarquias, nós não temos mais aquele misto de autoridades que zelam por nós, nesse sentido de serem a única voz que ecoa. Agora nós somos chamados e enviados para dizer a todos acerca daquilo que Deus nos mandou, nos ordenou a proclamar. E o que Ele nos ordenou a proclamar? O Evangelho, Marcos 16, 15. E pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Somos profetas do Senhor para proclamar ao mundo o Evangelho de Cristo. Em segundo lugar, o que Deus disse a Jonas? O que é que ele falou a Jonas? Quais são as suas palavras? Olhe para o texto. Diz o texto: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra é clara. Dispõe-te. Aqui a ideia é: erga-se, levante-se, saia do seu marasmo, acabou o recreio, levante-se, você tem uma missão agora. Aqui a ideia é de uma prontidão para uma ordem que vai ser dada, e essa ordem precisa ser cumprida. E a palavra é: dispõe-te e vai. Vai aonde? A Nínive. A pergunta é: por que Nínive? Porque, como eu disse, o eixo de poder havia mudado no mundo da época. Não era mais os sírios, não eram mais os egípcios, agora eram os assírios. E Nínive era a capital da Assíria. Eu quero que você se lembre que Nínive é uma das mais antigas cidades do mundo. Ela foi estabelecida por Nimrod, que não era ninguém mais, ninguém menos do que neto do nosso conhecido Noé. E ali, à margem do rio Tigre, ele estabelece essa cidade e outras cidades ao seu redor, e aquela vila inicial, aquela cidade inicial, ao longo dos séculos, ela cresce e estabelece-se em poder e em fama. Porém, a sua fama não era uma fama qualquer. Essa cidade e aquelas que estavam ao seu redor formavam uma capital de cerca de 150 mil pessoas. E naquela metrópole daqueles dias, havia luxo, poder e riqueza. E esse luxo, poder e riqueza caminhava por todo o império, juntamente com a brutalidade. Quando nós lemos a história do mundo antigo, nos é dito pela grande maioria dos estudiosos que os assírios eram, de todos aqueles povos, os mais bárbaros, os mais cruéis.
os mais sanguinários dentre todas as nações. Quando eles invadiam uma cidade, quando eles invadiam um país, eles não estavam satisfeitos de derrotarem os seus inimigos, os exércitos dos seus inimigos, e simplesmente debochar do rei. Não. Eles entravam e assolavam todos os poderosos, eles entravam e matavam as pessoas, abusavam delas e faziam tudo que era deplorável naquelas cidades. E depois de terem tornado as cidades em terra arrasada, eles pegavam o resto das pessoas, vendiam como escravas, ou levavam para outros assentamentos, e traziam pessoas de outras nações para ocupar aquela terra, para que não houvesse nenhum tipo de afeição territorial, nenhum tipo de sentimento nacionalista, e, num certo sentido, eles criaram uma espécie de globalismo antigo, e agora eles queriam se tornar senhores do mundo. Mas veja, o fato disso acontecer não faz dos assírios supremos senhores de todas as coisas. Deus estava no controle daquilo também. Tanto é que nesse tempo, Deus pesa a sua mão sobre Nínive. Deus traz juízo contra os assírios, a fim de que o seu poder fosse, num certo sentido, minimizado. Daí, mais uma vez, a vitória de Jeroboão II e a recuperação daquela parte do reino que lhe pertencia. E isso trouxe complexidades para os assírios e para Nínive, porque como centro daquela sociedade, as coisas não estavam bem. Jogos, disputas, interesses da sucessão real eram uma das questões que trazia muito aperto ao coração daquele povo. E aqui eu quero que você então lembre-se desse detalhe. Deus usa os eventos da história para realizar a sua vontade. Deus está preparando o coração daquele povo para receber a mensagem que Jonas tinha a transmitir. Afinal de contas, olhe para o texto é claro em nos dizer que a malícia de Nínive subiu até o Senhor. Obviamente que o texto não está dizendo que Deus está alheio à sua criação e de repente ele tomou conhecimento de algo. Não. Mas que Deus, nos seus eternos desígnios, ele tem um limite para cada situação, que denota o tempo da sua ação. Deus não age cronologicamente. Deus age na medida da oportunidade, do tempo certo, o momento que Ele próprio preparou para agir. Por isso, Deus não é pego de surpresa por nenhuma contingência humana, mas Ele, governando todas as coisas, Ele sabe o momento exato de agir. A nossa tradução fala em malícia, mas a ideia de malícia ganha outras formatações nos nossos dias. Talvez a melhor ideia seja a malignidade. A malignidade desse povo tinha alcançado a medida que Deus falou, daqui não passa. E quando chegou naquele limite, Deus falou, agora é hora de agir, e Jonas, você vai. Quando olhamos então para esta palavra nos revela o propósito redentor de Deus para os povos. O propósito redentor de Deus para as nações, para aqueles que ainda não o conhecem. Deus, na sua infinita sabedoria, tem usado todas as coisas e todos os eventos históricos para fazer com que a sua palavra, para que o Evangelho de Cristo alcance as pessoas.
Ainda que falando num tempo muito antes de Cristo, nós vemos aqui a prefiguração da misericórdia de Deus para com os ímpios, para com os pagãos, para com os gentios. O centro de gravidade do mundo está mudando, a fim de que todas as coisas cooperem para que os assírios recebessem o testemunho da palavra de Deus, para que eles conhecessem o Deus de Israel, para que eles conhecessem o Deus da aliança. Ah, pastor, mais um estado terrorista, como dizia Tim Keller, um estado tão ímpio. Por que ele mereceria a misericórdia de Deus? Por que ele mereceria a graça de Deus? Queridos, lembre-se, a misericórdia e a graça de Deus não é por merecimento. Porque se fosse por merecimento, eu e você estaríamos no inferno nesse exato momento. A misericórdia e a graça de Deus são concedidos por sua livre vontade, pelo seu livre amor, por sua graciosa compaixão aos pecadores, de maneira justa e honesta, de maneira verdadeira e autêntica, porque o Senhor olha para a obra das suas mãos, para a criatura que Ele criou, e vê a deterioração por causa do pecado. Deus olha para o gênero humano e vê na criatura que Ele fez a sua imagem sendo borrada por causa do pecado. Deus odeia profundamente o pecado por todas as suas consequências na vida e na história do ser humano. Mas eu acredito que a consequência que Deus mais odeia do pecado na vida do ser humano seja ver a sua imagem borrada, seja ver a sua imagem desfeita. Queridos, Deus usa de todas as coisas para criar um ambiente adequado, para que Ele enviasse o seu profeta. E hoje, nos nossos dias, mais uma vez, a maldade da humanidade sobe aos céus, e Deus nos envia. Esse é o tempo da proclamação. Esse é o tempo de nós dizermos às pessoas que elas têm um grave problema. E o grave problema que elas têm é que elas estão num contexto de inimizade contra Deus. Todos aqueles que não responderam ao Evangelho ainda, recebendo Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, essas pessoas se encontram num grave problema com Deus. Por isso, a palavra do Senhor é: vai e clama, vai e confronta, vai e mostra a esse povo que a malignidade, a perversidade, o pecado deles assumiu proporção. E que o Senhor não tarda em vir com vingança, em trazer a justa retribuição àquela cidade. Mas o que Jonas faz? Olhe para o texto. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Algumas questões aqui. Para onde ele foi? Para Tarsis. Você sabe onde é Tarsis? Primeira coisa, ele navegou no mar Mediterrâneo. Jope era um dos portos mais importantes de Israel. E agora, literalmente, ele navega todo o mar Mediterrâneo para ir para Tarsis. Ele teria, que navegar todo o mar Mediterrâneo e ir para Tarsis. Onde está Tarsis? Tarsis era uma espécie de entreposto dos fenícios. Tiro, Sidom, lembra? E ficava próximo à foz de um rio,
chamado Guadalquivir. Onde é que fica isso? Na atual Espanha. Tenta lembrar da aula de geografia? Lembra do Estreito de Gibraltar? Que é aquela ponta da Europa que quase se conecta à África? Pois é, para ir para Tarsis, não bastaria só atravessar todo o mar Mediterrâneo, mas tinha que atravessar literalmente o Estreito de Gibraltar e entrar no Oceano Atlântico. Uma viagem de aproximadamente 5.800 quilômetros. Se considerarmos que ele estava na sua vila, lá em Gat-Efé, ele teria que viajar uma boa distância até chegar em Jope, cerca de 700 a 1.000 quilômetros. Com mais 1.200 quilômetros, ele teria chegado a Nínive. Mas, como nos diz o texto, e enfatizando 3 vezes, ele foi para Tarsis. Ou pelo menos ele queria ir para Tarsis. Mas quando nós olhamos o texto, observe os passos de Jonas. Ele vai a Jope, ele encontra um barco que está indo para Tarsis. Sabe qual era a probabilidade disso acontecer? Muito pequena. Porque era um entreposto tão longe que não saía navio todos os dias para lá. Era um de vez em quando. Lembra da época que a gente custava achar passagem aérea para determinados lugares? Eu lembro que um amigo que era militar, quando ele era destacado para a Amazônia, e ele precisava voar para lá, ele tinha que comparecer na base aérea e ficar esperando. Assim que aparecesse um avião se dirigindo para Manaus, ele tinha 10 minutos para entrar e subir e viajar. Isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Agora imagine um navio para Tarsis. Ele se propôs a ir para Tarsis, ele encontrou o barco, o navio que ia para Tarsis, ele tinha o dinheiro para pagar a passagem, ele entrou no navio e seguiu o caminho. Deixa eu lembrar um negócio para você. Não é porque as coisas aparentemente estão dando certo que é a mão de Deus te conduzindo. Leva para a sua vida. Não é porque aparentemente as coisas estão dando certo, está indo tudo bem, que está tudo bem e Deus está te abençoando. Aí você vai perguntar, onde é que estava o Senhor Deus? Onde é que estava Deus nessa história? Onde mais? Acompanhando todos os passos de Jonas. Por quê? Porque Deus tem um chamado soberano. E a despeito de como nós lidamos com esse chamado, o Senhor nos acompanha. E o Senhor é soberano. Ele guia e permite todas as questões secundárias na nossa vida como parte do seu plano principal. Ou como disse um grande servo do Senhor no passado, ele decreta permitir que você tome as suas decisões para mostrar a mim e a você o caminho pelo qual ele quer nos guiar. A pergunta é, mas por que ele não queria ir para Nínive? Queridos, o texto não é claro em nos dizer. Mais adiante na história nós vamos perceber isso. Mas eu quero trazer ainda aqui de maneira anacrônica 2 questões para você pensar. A primeira razão, por causa da misericórdia de Deus. Por que ele não queria ir para Nínive? Por causa da misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus não é tão boa. Ele próprio já não tinha sido arauto desta misericórdia. Não faz sentido. Talvez não para você ainda. Mas lembre-se, o que aconteceria com Nínive
se a mensagem fosse pregada. A palavra de Deus, por certo, ecoava na mente e no coração de Jonas. Por exemplo, o Salmo 103, verso 8, nos diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, muito benigno. Mas lá na frente ele vai confrontar o Senhor e falar assim: Senhor é misericordioso, eu sabia que ia dar nisso. Eu sabia que esse povo ia se converter, eu sabia que o Senhor ia ser misericordioso com esse povo, é por isso que eu não queria vir para cá. Mas adiante do capítulo 4 ele vai dizer: eu prefiro morrer. Mas por que ele disse isso? Em segundo lugar, porque ele tinha medo do juízo de Deus. Sabe por quê? Porque já tinha 150 anos que Deus estava enviando profeta para o reino do norte. Havia 150 anos que Deus estava falando com Israel, com Samaria e com o reino do norte. E o povo endurecia cada vez mais o coração. Eles já tinham visto fogo descer do céu e queimar o holocausto. Eles já haviam visto fogo descer do céu e queimar tropa de soldados que foram prender Elias. Eles já tinham visto sinais e prodígios e ainda assim não se curvaram diante do Senhor. E na mente de Jonas possivelmente tenha passado essa impressão: se o centro de gravidade do mundo está mudando, se o centro de poder está mudando, por que Deus, ou que impede Deus, melhor dizendo, de redimir um povo pagão e usar esse povo pagão para que ele seja juízo contra o seu povo, contra o povo da aliança? Havia dois medos. O medo que Deus fosse misericordioso com Nínive e justo com Israel. E uma coisa levaria ao mal pessoal, levaria à morte de pessoas e talvez o extermínio de Israel. Lembre-se, mais tarde na história, não muito mais tarde na história, no ano 722, o Senhor usa justamente os assírios para trazer o juízo sobre o reino do norte. Num certo sentido, Jonas não estava pensando errado. A lógica dele não estava quebrada. O que estava em xeque na sua maneira de pensar era a sua capacidade de, como profeta do Senhor, ter e externar a mesma misericórdia com a qual Deus trata as pessoas. E aqui nós, então, temos que trazer uma aplicação para a nossa vida. Porque a fuga de Jonas nada mais é do que um tipo da nossa fuga pessoal. Sim, nós como profetas muitas vezes agimos como Jonas, fugimos da nossa responsabilidade. Como profetas, eu e você muitas vezes nos silenciamos, fechamos os nossos lábios e não proclamamos o Evangelho, acreditando que pode ser que Deus alcance fulano e ciclano ou uma nação, e talvez o Senhor seja mais misericordioso com eles do que tem sido comigo. Pode parecer que não, mas às vezes nós encontramos pessoas que não têm o menor temor de Deus quando o assunto é a pregação do Evangelho, achando que uma vez que foram salvas, está tudo fechado, tudo certo, não há mais qualquer dificuldade em relação ao Senhor. Não, está tudo certo. Mas, queridos, nós não podemos nos calar. Como disse o próprio Senhor Jesus, se os seus discípulos se calarem, as próprias pedras clamarão.
E como disse o apóstolo Paulo, ai de mim, se eu não proclamar o Evangelho. E queridos, por que nós não proclamamos o Evangelho sistematicamente às pessoas? Uma razão simples: nós não temos no nosso coração um senso adequado da misericórdia, da bondade, da compaixão e da graça de Deus. Deus salve quem Ele quiser, mas não conte comigo. Num certo sentido, é isso que eu e você dizemos quando nós fechamos os nossos lábios e não proclamamos o Evangelho ao nosso colega de trabalho, aos nossos amigos da faculdade, aos nossos companheiros de academia e assim por diante. Às vezes apontamos o dedo para Jonas e o chamamos de o profeta fujão. Mas será que não poderíamos apontar para nós mesmos e nos auto-intitularmos da mesma maneira? O que nós fazemos com isso, queridos? O chamado de Deus, para mim e para você, é o mesmo que foi dado a Jonas. Se o alvo agora não é Nínive, é o mundo. Ou nós seguimos os passos de Jonas e fugimos para longe, numa tentativa absurda de fugir de Deus, como se Deus fosse um Deus territorial e estivesse apenas lá em Israel, que não acompanhasse Jonas através do Mediterrâneo, que não estivesse com Jonas em todo e qualquer lugar. Queridos, ou nós fugimos, como Jonas fez, ou nós obedecemos o mando do Senhor, e como Jesus, proclamamos o Evangelho aos pecadores. Lembre-se, o herói das Escrituras não é Jonas. O herói desse texto, o personagem principal, não é Jonas. Também não é o grande peixe, por favor. É o próprio Deus, encarnado na pessoa do seu Filho. O verdadeiro profeta, que veio para cumprir a vontade de Deus. Sendo assim, imitando a Cristo, nós temos 3 atitudes a tomar. E a primeira é em relação a nós mesmos, porque ao contrário de Cristo, santo e perfeito, eu e você éramos pecadores, assim como os ninivitas. Eu e você éramos tão desgraçados, como esses homens do passado também foram, mas Deus nos alcançou por sua graça. Queridos, nós precisamos nos lembrar de quem nós éramos, não com aquela mentalidade de reviver o passado, de ter algum tipo de fascinação pelo passado ou coisa desse tipo, mas nos lembrar de como a graça nos alcançou, de como ela nos quebrantou, de como ela nos moldou. Porque é isso. Nosso irmão Calvino nos lembra que a nossa lembrança daquilo que nós fomos serve como motivação para que preguemos o Evangelho, porque se Deus teve poder para nos alcançar e nos transformar em seus filhos, Ele pode alcançar qualquer pessoa através da pregação do Evangelho. Em segundo lugar, nós precisamos responder de maneira adequada à graça de Deus em nossa vida, por meio da obediência. Queridos, nós não podemos pagar a graça que nós recebemos. Tem gente que não gosta de ganhar presente porque ela se sente endividada, ela precisa dar um presente para outra pessoa, e às vezes ela fica com medo de receber um presente muito caro, porque talvez não possa retribuir um presente à altura para outra pessoa. Meus queridos, nós não temos que retribuir nada a Deus, porque nós não conseguiremos pagar o que Ele fez por nós. Mas uma coisa é fato:
A nossa obediência a Deus e a sua palavra é a nossa resposta adequada à sua graça. Quando você recebe um presente, você diz o quê? Muito obrigado. Quando você é alcançado pela graça de Deus, o que você diz? Eis-me aqui, envia-me a mim. Lembre-se disso. Responda adequadamente à graça de Deus na sua vida. E em terceiro lugar, apiede-se dos que hoje vivem sem Cristo, neste mundo cheio de pecado. Apiede-se dos que vivem sem Cristo, neste mundo de pecado. Queridos, nós somos hábeis para tecer julgamentos. Sim, queridos, é difícil passar pelos faróis ou pelos semáforos, né? Nós não estamos em São Paulo, dos semáforos de nossa cidade, e não vermos pessoas pedindo dinheiro. Algumas delas, nitidamente, já estão colapsadas pelas drogas. E às vezes nós pensamos conosco mesmo, escolheram esse caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Apiede-se dessas pessoas. Se você não tem coragem de falar a elas, peça a Deus que levante pessoas que tenham coragem para fazê-lo. Mas eu queria também que você se apiedasse daquelas pessoas que nesse exato momento não estão no semáforo pedindo, mas estão em seus apartamentos, de vista para o mar, ali na praia da costa, usufruindo dos seus ganhos, usufruindo de tudo aquilo que construíram na sua vida, dizendo-se a si mesmas: coma e beba minha alma, satisfaça, porque o que você tem para muito tempo, porque você sabe qual é o fim delas, sem Cristo. O fato delas estarem em torres de marfim não significa que elas são melhores, porque as bênçãos temporais, Deus tem o seu meio, o seu jeito de distribuir. Não é só o pobre e miserável que carece do Evangelho. Todas as pessoas carecem do Evangelho. Não existe preferência das Escrituras. A única coisa que Deus faz é salvar pessoas. E nós precisamos ser lembrados disso. Tenha piedade dessas pessoas, tenha misericórdia dessas pessoas, ore por essas pessoas, interceda por essas pessoas. Você não consegue pregar? Peça a Deus que levante pessoas para isso. Não deixe de fazer isso. Vamos orar?